Olá pessoal, meu nome é Talisson, sou professor de Física na rede pública e privada em Salvador e hoje estarei introduzindo com vocês a eletrodinâmica através dos conceitos de corrente elétrica, suas aplicações, seus tipos e os seus efeitos. Então, se você tem dificuldade nesse conteúdo, fica comigo nesse vídeo que a gente vai começar agora. Bom, o que é a corrente elétrica e como a gente pode defini-la nessa perspectiva aqui nossa da física? Toda vez que você aplicar uma diferença de potencial, uma voltagem, uma DDP, uma tensão elétrica, a gente está falando da mesma coisa, num caminho fechado denominado de circuito elétrico, a gente vai promover o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica que têm liberdade para se mover. A partir dessa definição de corrente elétrica, vamos pegar aqui um exemplo básico para a gente poder entender melhor todos os detalhes dessa corrente elétrica. Então a gente viu que se você aplica uma DDP no caminho fechado denominado de circuito elétrico, vai surgir um movimento dos portadores de carga que estão livres, que têm liberdade para se mover e formar o que a gente chama de corrente elétrica. Pegando aqui o exemplo de um fio desencapado, apliquei uma DDP nele, vai surgir aqui um movimento dos elétrons livres. Esses elétrons livres vão gerar uma corrente eletrônica que vai ter um sentido de propagação que vai se mover de um ponto para o outro. Só que assim, gente, esses elétrons livres vão estar se movendo aqui na superfície desse metal, desse condutor metálico, que é a última camada de átomos aqui desse material. E aí a gente vai ter que, por convenção, a corrente elétrica que está sendo formada, ela vai se mover no sentido oposto. Professor, por que uma convenção? O que é uma convenção, pessoal? Bom, uma convenção é quando pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto, elas se reúnem e elas decidem que a partir daquele momento tal procedimento vai ser de tal forma. Então é uma decisão coletiva entre pessoas que têm autoridade para fazer isso, para legislar sobre esse assunto. Então, de maneira convencional, os físicos eles adotaram que o movimento da corrente elétrica vai se dar sempre no sentido oposto ao sentido de movimento dos elétrons livres. A lição, meu brother, isso sempre vai acontecer? Sim, pessoal, isso sempre vai acontecer em qualquer contexto, seja lá qual for o tipo de corrente que a gente estiver observando, a gente sempre vai perceber que o sentido da corrente vai ser o sentido oposto ao do movimento das cargas negativas. Então, preste atenção aqui numa solução eletrolítica. Nesse tipo de solução, a gente vai ter uma corrente elétrica formada a partir do deslocamento de íons. Vamos lembrar que os íons, eles podem ser negativos e são chamados de ânions, ou positivos, que são chamados de cátions. Então, o que é que vai acontecer aqui nessa solução eletrolítica? Eu vou ter os ânions se deslocando para o ânodo, que recebe os íons negativos, e a gente vai ter os cátions se deslocando para os cátodos, que recebem os íons positivos. E a gente vai ter um movimento de íons tanto positivos quanto íons negativos, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem os ânions indo para o ânodo e os cátions indo para os cátodos, tá? Bom, e aí, pessoal, qual vai ser o sentido da corrente aqui? O sentido da corrente aqui vai ser o sentido oposto ao sentido do movimento dos ânions, que são os portadores de carga negativa. E como é que essa corrente vai ser composta? Ela vai ser dada pela soma entre íons formados pelos ânions e pelos cátions, no caso, os ânions e a corrente formada pelos cátions. Se você tiver, por exemplo, a corrente elétrica formada num gás ionizado. No gás ionizado, a gente vai ter essa corrente formada pelo deslocamento de elétrons livres, que vão se deslocar lá para o ânodo, e a gente vai ter íons positivos que vão se deslocar para o cátodo, tá? Então, a gente vai ter a formação a partir de elétrons, ou seja, uma corrente formada por elétrons, e também de íons. Bom, qual vai ser o sentido de movimento dessa corrente?
O sentido de movimento dessa corrente, o sentido convencional, continuará sendo oposto ao sentido do movimento das cargas negativas, que nesse caso a gente vai ter os elétrons. A composição dessa corrente vai ser dada pela soma da corrente formada pelos íons mais a corrente formada pelos elétrons. É importante a gente destacar aqui que os condutores eles serão classificados a partir do tipo de corrente que eles geram. Por exemplo, os metais eles serão chamados de condutores de primeira classe. Já as soluções eletrolíticas, né, soluções iônicas, a gente vai chamar de condutores de segunda classe. E, por fim, os gases ionizados a gente vai chamar de condutores de terceira classe. Como medir a intensidade da corrente elétrica? Em outras palavras, como é que a gente calcula essa intensidade da corrente elétrica? E aqui, pessoal, a gente vai pegar o exemplo que a gente usou nos slides anteriores, né? A gente vai pegar aquele fiozinho desencapado, vamos aplicar uma DDP nele e aí, ó, os elétrons vão começar a se mover e gerar essa corrente elétrica. Olha a mágica acontecendo aí, ó. Os elétrons estão se movendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou observar, vou começar a contar num determinado intervalo de tempo quanto de carga está passando por esse trecho do fio. Quanto de carga eu observo se deslocar nesse trecho de fio. Então, essa carga que eu observo se deslocar nesse trecho de fio, durante esse intervalo de tempo, ela vai ser essencial para que a gente determine a intensidade da corrente elétrica. Basta a gente fazer o seguinte, a gente dizer que essa intensidade da corrente elétrica, ela é dada pela razão, que é uma divisão entre essa quantidade de carga e esse intervalo de tempo. Então, carga sobre intervalo de tempo, isso vai nos fornecer a intensidade da corrente elétrica. Vamos lembrar que no Sistema Internacional de Medidas, a carga elétrica ela é medida em Coulomb. Já o intervalo de tempo ele é medido em segundo. Logo, Coulomb por segundo vai dar o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica, que a gente vai utilizar a unidade de medida ampere para representá-la, tá? Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Você já deve ter ouvido alguém falar, vou medir a amperagem aqui desse circuito. Ou seja, o que é que essa pessoa está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que ela está medindo a intensidade da corrente elétrica. Mas vamos lembrar aqui, pessoal, que a carga elétrica, mais precisamente, ela é quantizada. Então, ou seja, a carga elétrica ela é determinada a partir de um múltiplo inteiro dos portadores básicos elementares da carga elétrica, que a gente vai chamar de elétrons ou prótons, né? Vamos lembrar também que essa carga quantizada ela é dada por esse produto, N vezes E, onde N é esse número inteiro de elétrons ou prótons em excesso que o corpo tem, e é a carga elétrica fundamental. Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica ela vai ser dada pela razão entre o quê? Entre o número inteiro de elétrons que o corpo perdeu ou ganhou através de algum processo de eletrização, através do deslocamento que essa carga sofreu, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, a corrente vai ser N vezes E sobre ΔT. Agora, nesse momento da aula, a gente vai falar um pouco sobre a representação gráfica da corrente elétrica. Então, a gente vai traçar aqui um gráfico de corrente versus o tempo, versus o intervalo de tempo. Vamos fazer isso tanto para a corrente que é constante, quanto para a corrente que ela é variável, tá? Bom, traçando aqui os nossos gráficos, vamos começar pelo gráfico da corrente constante. É uma corrente em que o tempo está passando, mas o valor dessa corrente elétrica permanece o mesmo para qualquer que seja um instante de tempo. Galera, a gente vai fazer uma mudançazinha aqui algébrica, né? Para que vocês consigam enxergar um detalhe que é muito importante aqui nesse gráfico, que é um detalhe físico. O importante dos gráficos na física é você saber fazer a leitura física deles. Você tem que ter o domínio matemático, óbvio, mas você precisa saber fazer a leitura física. Qual é a informação física que você extrai de um gráfico, tá? Isso é muito importante aqui para a gente. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um desenvolvimentozinho algébrico. Eu vou isolar a quantidade de carga
carga. A gente vai ver aqui que a quantidade de carga ela pode ser dada pelo produto da corrente pelo intervalo de tempo. Inclusive, quero fazer um comentário aqui muito interessante. Pode ser que apareçam alguns problemas, sobretudo aqueles problemas que envolvem carga de bateria, do power bank. Pode ser que a carga elétrica ela seja medida em ampere vezes hora ou em miliampere hora. Essas unidades também são unidades utilizadas para medir carga elétrica, só que nesse contexto aí. O que é que você vai precisar saber quando você estiver medindo, né, carga elétrica nesse contexto? Você vai precisar fazer as transformações adequadas para que você não se atrapalhe, certo? Bom, mas tanto para corrente constante quanto para corrente variável, a gente vai poder dizer aqui o seguinte: nesse gráfico de corrente versus tempo, a gente vai visualizar tanto para uma quanto para outra que a área da figura geométrica formada pelo gráfico no intervalo de tempo observado, ela é numericamente igual à carga elétrica, a quantidade de carga elétrica total que fluiu nesse intervalo de tempo, tá, gente? Então, toda vez que você estiver diante de um gráfico de corrente versus tempo, você vai poder trazer essa observação, o significado físico da área do gráfico formado, seja uma corrente constante ou uma corrente variável. Esse significado físico vai ser de quantidade de carga elétrica que fluiu nesse intervalo de tempo. Agora a gente vai dar uma explorada na parte conceitual disso aqui. A gente vai ver quais são os efeitos que a corrente elétrica ela pode promover na medida em que ela passa por um determinado circuito elétrico, tá? Então, gente, ó, o primeiro efeito que eu trago para vocês aqui é o famoso choque elétrico, o efeito fisiológico da corrente, tá? É o efeito da corrente que vai acontecer em seres vivos, mas a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais. A gente vai ter o efeito luminoso, a gente vai ter o efeito térmico, a gente vai ter o efeito magnético e, por fim, o efeito químico dessa corrente. Mas voltando aqui ao nosso efeito fisiológico, ele vai acontecer toda vez que o ser vivo tomar um choque ou sofrer uma descarga elétrica, tá? A gente pode observar também, gente, o efeito fisiológico quando alguns animais, como o caso das enguias, né, elas produzem uma corrente elétrica no seu corpo e elas acabam dando um choque nas suas presas ou em outros seres vivos que têm contato com a mesma, tá? O efeito luminoso, ele vai ser um efeito em que a gente vai associar a produção de luz, de luminosidade e emissão de luz a uma corrente elétrica, tá? Agora a gente vai aqui para menina dos olhos dos professores de física, dos problemas de física. Esse efeito aqui, que é o efeito térmico ou efeito Joule, é o efeito, gente, que mais aparece nas questões, é o efeito mais cobrado. E esse efeito vai estar associado ao que, professor? A corrente, ela passa por um circuito elétrico e parte da sua energia, ela, de maneira inevitável, ela é transformada em energia térmica na forma de calor. Então, toda vez que algo aquece devido à passagem de uma corrente elétrica, a gente vai estar evidenciando o efeito Joule. E ele cai muito por quê, professor? Porque a gente consegue enxergar muitas aplicações no dia no nosso cotidiano, né? Você vai, por exemplo, esquentar uma sanduicheira elétrica. Você liga essa sanduicheira na tomada e aí ela começa a esquentar. Ela começa a esquentar porque a corrente elétrica está passando ali, parte da sua energia ela é dissipada na forma de calor, tá? A gente vai ter o efeito magnético também, que são chamados eletroímãs, onde a gente vai observar que a corrente elétrica ela é capaz de produzir um campo magnético. E, por fim, o efeito químico, que vai acontecer quando uma reação química ela é desencadeada devido à passagem de uma corrente elétrica, tá? Então, gente, esses aí são os 5 efeitos que estão associados à corrente elétrica. Agora eu vou trazer aqui para você os tipos de corrente, o que você precisa saber sobre esses tipos, quais são os tipos, a gente vai ver aqui agora nesse trecho da aula. Então, pessoal, começando aqui com a corrente contínua, tá? Corrente contínua, ela é uma corrente que mantém-se constante no decorrer do tempo, tanto no seu valor numérico quanto no seu sentido de deslocamento, tá? Então, a corrente contínua, graficamente, ela é representada por esse diagrama aí, ó. Veja que ela se mantém mesma. A corrente, ela não demonstra nenhum tipo de
oscilação. Diferentemente do que acontece com a corrente que a gente vai chamar de alternada. Essa corrente alternada, além de variar, ela vai inverter o seu sentido de propagação de maneira periódica, ou seja, no intervalo de tempo específico denominado de período. E a gente representa isso graficamente através de uma senoidezinha aí, gente. Ó. Essa senoidezinha vai estar representando essa corrente alternada. Temos também a corrente pulsante, que ela é parecida com a corrente alternada, só que ela não inverte o seu sentido. Ela está variando de maneira periódica ali ao longo do tempo, mas ela não vai sofrer uma inversão no seu sentido. Como você sabe que talição é barril dobrado, eu trouxe aqui essa tabela para te ajudar a diferenciar esses tipos de corrente. Então observe aqui na tabela, corrente contínua, sentido da corrente constante. Já a corrente alternada, ela alterna periodicamente e a pulsante ela é constante. Então, o que é que a contínua e a pulsante têm em comum? Ambas são constantes em termos do sentido da corrente, não mudam o sentido. Já a alternada vai mudar. A intensidade, a corrente contínua vai se manter constante. Já a alternada e a pulsante, elas vão variar de maneira periódica. Em termos de forma de onda típica, a gente vai ter que uma corrente contínua, ela tem lá o gráficozinho de linha reta, bonitão, como vocês observaram no slide anterior. Já a alternada, ela vai ser uma senoide e a pulsante vai ser uma senoide retificada, onde a gente não vai ter aquela parte negativa, né, que representa justamente a inversão no sentido. E aplicação, uso comum no dia a dia, no cotidiano, a gente vai ter que a corrente contínua, ela é usada em baterias, eletrônicos portáteis, como o caso do celular, do tablet, do iPad, desses dispositivos eletrônicos que você usa no seu dia a dia. Já a alternada, ela vai ser utilizada na rede elétrica residencial, industrial, no transporte também dessa energia elétrica, desde a sua produção até as subestações de energia, a gente vai ter uma corrente elétrica alternada. E a pulsante em fonte de alimentação após você fazer esse processo de retificação. Tá, gente? Então, essa tabela aí vai trazer essa diferenciação que eu acho que vai ser importante e que vai ser útil para que você tenha uma compreensão. E para a gente finalizar essa aula, eu trago aqui um gráfico comparativo, né, comparando os gráficos da corrente contínua, alternada e pulsante. Vocês observam aí que a corrente contínua ela se mantém constante ali, ó, mesmo valorzinho nesse gráfico aí, no caso, 2 amperezinho ali, gente, de pente, tá? E na corrente alternada, vejam ali que ela está oscilando, ó, entre 1 e 2 amperes, de maneira cíclica, aí ela vai estar fazendo essa oscilação. Na pulsante a gente tem uma variação também, só que veja que em nenhum momento ela assume um valor negativo, ou seja, esse sinal aí de menos, ele representa uma inversão no sentido da propagação da corrente, que não acontece na corrente pulsante. Beleza, galera? É isso, galera. Essa foi a nossa primeira aula aqui do nosso canal sobre eletrodinâmica para essa saga aí que a gente vai estar fazendo de seguir uma rotina do material do sais. Se você gostou, se você curtiu, se você achou bacana, pô, deixa o seu like aí, compartilha, deixa um comentário se você tem alguma dúvida e até a nossa próxima aula. Valeu, brigadão!